Saudações, gente bonita. Em Goiás, 7 horas da manhã. Fazem 21 graus, mas está um vento frio. Na verdade, o tempo está muito nublado. E hoje eu acordei pouco antes, às 4 horas da manhã, que caiu uma tempestade tão forte que os cachorros da vizinhança começaram a latir. Em base, os cachorros começaram a latir. Ai, trovão, vento, pau torando, bambu gemendo. E os cachorros começaram a latir. Sabe? Para vocês terem uma ideia do que foi essa madrugada. Mas foi interessante, caiu muito raio, mas não queimou nada. O transformador deu tudo certo. Tirei meu computador da tomada, claro. E agora eu tô indo na minha mãezinha. Assim que eu acordei, eu gravei um vídeo. Foi esse último que eu postei. Gente, eu peço desculpas, mas meus vídeos estão com títulos estranhos e thumbnails mais estranhos ainda. Mas é porque, como é que eu explico? Digamos que o tipo de assunto que eu trato atrai uma atenção muito indesejada da plataforma e eu tenho sofrido represálias. Então, para manter o canal funcionando, conseguir postar vídeo, eu estou tendo que... vocês estão vendo os últimos vídeos. Estou tendo que dar meus pulos. Então vocês me perdoam por essas, né? Mas enfim, eu estou tentando. Tá firme, vai dar certo. Eu venho falando há muito tempo que o Ocidente já era, né? Mostra fotos dos Estados Unidos, dados, estatísticas. Tipo, no ano passado, 112 mil pessoas foram desvividas por overdose. 50 mil se se autodesviveram. 600 mil não mora, né? Vive nas ruas. Então, os Estados Unidos são uma nação em frangalhos, absolutamente decadente. E tá cheio de vídeo mostrando a situação do metrô de Nova York, a situação dramática da infraestrutura do país. Dramática. Eu vi eu devia ter gravado, ter deixado gravado uma estação, a Penn State, que linda, estilo neoclássico, né? E que os próprios americanos, foi construída pela iniciativa privada, destruída pelo poder público em 1963. E alguém do New York Times fala, cara, nós fomos um país que dava conta de construir esse tipo de coisa, a estação Penn State. Vou até ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês como é que era a estação Penn State. E aí depois a repórter diz, agora nós somos uma nação que não consegue manter. Isso em 1963. De fato, se você olha os últimos 40 anos, o que os Estados Unidos construíram? Em termos de hidrovia, ferrovia, aeroporto, porto, sabe? Estações, hospitais, universidades. Cara, eles não fizeram nada. E nos últimos 20 anos, eles estão tendo muita dificuldade para manter aquilo que eles fizeram no passado. O metrô de Nova York, eu acho que é a prova mais cabal da infraestrutura dos Estados Unidos derretendo, apodrecendo, enferrujando. Olha lá, dá para vocês verem a temperatura? Pelo jeito que as pessoas estão vestidas. Tá todo mundo de moletom, né? Tá aqui Goiânia, se abaixa de 20, para nós é neve. Eu sou bem resistente, eu gosto de lugar frio. Não gosto de neve, não acho neve engraçado. Já torci o pé por causa dessa, né? Mas eu gosto de frio. E eu tô de corta-vento.
porque realmente está ventando muito, está caindo uma aragem fina que é bem, né, chatinha. Então eu quero chegar em casa da minha mãe seco. Vamos ver se eu consigo. Mas enfim. Então a situação dos Estados Unidos é patética e você pode buscar vídeos nessa linda plataforma, o YouTube nós chamamos, que vocês vão achar muitos vídeos de como estão os Estados Unidos agora, certo? Uma nação absolutamente decadente. Mas a Europa, Paris eu também já mostrei, né, as sujeira e tal. Eu já estive em Paris. Não, sabe, me assustou de verdade a diferença que existe. Na Europa Ocidental eu só estive em 2 cidades, Paris e Amsterdã, e me assustou enormemente a diferença entre elas e cidades da Europa Oriental, particularmente Minsk na Bielorrússia e Moscou na Rússia, São Petersburgo também. É uma coisa impressionante a diferença, a limpeza das cidades da Europa Oriental, o estado bem cuidado das coisas. O metrô de Moscou é um conjunto de obras de arte. É um conjunto de obras de arte. E o metrô de Paris, bom, ele fede a mijo. As pessoas, de um modo geral, é difícil dizer essas coisas, mas elas têm aquela coisa, aquele cheiro meio de mendigo. Sabe, é estranho mesmo, Paris. É estranho. Não é um... Isso há 8 anos... Ah, gente, esse passarinho aqui tá pedindo para dançar, né? Saiu do ninho cedo demais. Isso foi há 8 anos. Eu imagino que agora deve estar muito pior. Muito pior. Nesses 8 anos as coisas pioraram muito na Europa, por escolha dos próprios dirigentes europeus, né? Então Paris deve estar um horror. Agora, o Mutual meu mandou bem cedinho umas imagens de Londres, da Inglaterra, na verdade. Um cara voltando para a Inglaterra depois de 30 anos. Eu vi, porque eu falo muito isso nas minhas lives, eu falo muito isso no meu vídeo, eu fico muito feliz quando as pessoas lembram de mim. Tipo, ó, vi esse vídeo, cara, porra, é meio aquilo que você tá falando, ou diferente do que você tá falando, mas que lembram, seja porque acharam que eu acertei, seja porque acharam que eu posso estar equivocado. Nesse caso, falou, cara, só mandou, mas eu entendi na hora, falou, porra, é o que eu venho falando. E eu tenho que mostrar para vocês. Tenho que mostrar para vocês. Eu vou tirar o som e comentar em cima. Para encarar a Ásia no campo de batalha, né? Como? Sem engenheiro, sem superioridade científica, sem dinheiro, sem recursos, sem capacidade, né? Não tem tecnologia mais. A verdade, gente, é que juntou Estados Unidos e Inglaterra para apanhar dos Houthis. Estados Unidos e Inglaterra juntos não estão conseguindo derrotar os Houthis. Esse é o fato. Essa é a verdade. Os Houthis estão fazendo o que eles querem, como eles querem, do jeito que eles querem, quando eles querem. E aí, se você não consegue derrotar os Houthis, imaginar que vai derrotar o Irã é uma piada, né? Só pode ser uma piada. Quando eu falo que aquele país, cujo nome não pode ser citado, né, porque senão dá ruim, vai ser derrotado, e aí vai ser uma derrota definitiva. Não é que ele vai se transformar em 2 estados, não. Vai ser um estado só e do rio ao mar. E milhões vão ter que ralar peito.
de lá. É por isso. Ontem, como a gente já disse no primeiro vídeo, ainda de madrugada, eles sofreram uma derrota avassaladora. Aquela cena, as cenas, né? 104 desvividos até agora, mais de 700 feridos, porque o exército deles, a aeronáutica deles, atacou pessoas famintas. Aquilo rodou o mundo numa velocidade impressionante. E nem a CNN segurou. No Brasil, a Globo, né, tentou passar pano, mas as pessoas estavam tão iradas, que os comentários foram tão pesados, que a Globo foi obrigada a tirar a matéria do ar, no qual ela chamava o que aconteceu de confusão. Foi obrigada a tirar a matéria. Então, nem a Globo segura mais. Acabou. E isso eu falo do Brasil, que tem uma mídia muito mais lacaia do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem jornalista digna, aqui do Brasil, né? Então acabou, cara. Se perderam e antes de ontem tinha desafiado a Rússia. Então, você desafia a Rússia, ofende a Rússia num dia e produz as piores imagens de relações públicas da história do Estado de Israel. Que nem a Nakba produziu imagens como as de ontem. Foi devastador, devastador. E aí quando for tentar consertar, né, uma entrevista do importante rede americana, relações públicas, claro, tem que ser relações públicas. Fiquei explicando, primeira conversa foi que, qual foi o negócio que eles... que os soldados se sentiram intimidados. Se você está usando drone, como é que você fica intimidado? Você nem está lá? Sua arma está voando? Ou você está dentro de tanque? Enfim, né, usaram essa desculpa. E é óbvio que não deu certo. Aí eles disseram mesmo que a Globo disse, que as pessoas foram pisoteadas. Foram pisoteadas por bala. Quer dizer, estão completamente perdidos. Estão mentindo na cara dura. Mas a repórter falou, não, você está falando daquelas pessoas que estavam famintas, porque o Estado de Israel não deixa chegar comida há um mês? É dessas pessoas que você está falando? Então, cara, quer dizer, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mob stormed the convoy, bringing it to at some stage to a halt. But in the state of chaos on the site, people were being pushed, trampled, and in some cases run over. When you say a mob, do you mean starving people who have been deprived of food because you haven't let the aid in? The UN officials told us that no aid has been allowed into northern Gaza for more than a month. Hoje eu ganhei Pix. E não vou mentir pra vocês não, estou gastando a parte deles com pão de queijo. Eu não bebo, não fumo. Eu gosto de pão de queijo. E quando o dinheiro dá, de pamonha. Né? Eu sou goiano. Né? Eu podia estar roubando, podia estar matando, podia estar sequestrando, mas eu estou goiando. Enfim. Vamos continuar aqui. A Europa não tem condição de sustentar uma guerra. Isso é evidente no caso da Ucrânia. Sabe? Aí parece que eles vão tirar 50 bilhões de euros, não sei de onde. Ou milhões, não sei de quem. Eles querem tirar 50 bilhões de euros para mandar para a Ucrânia. Que esse dinheiro não chega na Ucrânia. Chega fabricante de arma, principalmente os Estados Unidos, empreiteiro. Né? Não chega na Ucrânia. A Ucrânia não vai ver um centavo desse dinheiro. Vai vir a dívida, mas como a Ucrânia vai deixar de existir, quem vai pagar? Não vai ser a Rússia, né? Então eles nunca mais vão ver esse dinheiro. Certo? Isso tudo para irritar a Rússia. Um país que eles não dão conta de enfrentar. O Putin, pela enésima vez, lembrou os europeus disso. Cara, vocês não dão conta. Vocês não são páreos. Não nos irrite além de um ponto X. Os caras não querem entender. Uma hora vai dar ruim. Mas esse mesmo continente que não está dando conta da Ucrânia, está perdendo, na verdade, né? 50 países estão apanhando. Eles querem enfrentar o Irã. Palestina é fácil, tadinha. São famintos, são pessoas famintas.
cujas crianças estão comendo grama para sobreviver. Aliás, já começou a aparecer, são várias, né, imagens de crianças que foram desvividas por fome. E aí, como é um povo que tem acesso a celular, aparecem as fotos das crianças antes da invasão israelense e depois, cara. Elas estão morrendo. Morrendo de fome. Então, essas imagens circulam o mundo inteiro. Eles perderam completamente o controle da narrativa, que era a chave para Israel fazer o que quisesse e ninguém fala nada. Então, as imagens, a partir de agora, cada vez mais vão ser inundadas de crianças desvividas por fome. Aí correu o mundo. Acabou. Sun Tzu deixava claro: não invada cidades. Sabe? E, principalmente, não perca a proeminência moral. Se você perde a proeminência moral, de uma forma ou de outra, você vai perder a guerra. Estados Unidos no Vietnã, Estados Unidos no Afeganistão, Israel agora. Perderam a proeminência moral. Na verdade, cada vez mais vocês vão enfrentar o asco da população humana. O nojo da população humana. A revolta da população humana. E não só os 7 bilhões que moram fora do que... Como é que a mídia chama? Como é que a imprensa chama? A comunidade internacional. Que é, né? Ele chama de comunidade internacional. Isso aqui. Eles estão perdendo o apoio dentro da própria chamada comunidade internacional, do bilhão de ouro. Tá ficando sujo. Só os Estados Unidos tiveram coragem de apoiar o Estado no último julgamento em Haia. Só os Estados Unidos, nem a Europa, nem a Austrália, nem o Canadá, ninguém, só os Estados Unidos. E por quanto tempo? Porque já tem soldado americano preferindo tacar fogo em si mesmo do que massacrar criança por um país estrangeiro. Quer dizer, por quanto tempo os Estados Unidos vão continuar? Mesmo se eles quisessem, mesmo que eles queiram, mesmo que as elites dirigentes mandem, cara, os Estados Unidos, se forem minimamente espertos, vão se preocupar com manter a própria integridade territorial. Porque para acontecer com os Estados Unidos o que aconteceu com a Tchecoslováquia, com a Iugoslávia e com a União Soviética, falta muito pouco. O rapaz que se sacrificou para não ter que sacrificar a criança, de frente à embaixada de Israel em Washington, era católico e principalmente era texano. E essa não é uma informação irrelevante, ser texano. Os texanos, exatamente, entre outras coisas, por serem católicos, é os crentes que estão nessa loucura, né? Então a distância entre o Texas e os Estados Unidos está aumentando cada vez mais. E as pessoas estão recorrendo a atos cada vez mais desesperados. Vai dar ruim para os Estados Unidos se eles não saírem dessa o quanto antes para ontem. Mas olhando as declarações da liderança democrata, dos candidatos republicanos, eles não vão fazer isso. Cada vez mais os Estados Unidos e a liderança europeia parece aqueles músicos que o Titanic afundando e eles continuam tocando. É isso. Nós estamos vendo o requiem do Ocidente. Felizmente, por bem da humanidade. Até mais, gente. Fiquem bem.